Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer o nosso dimensionamento de hidrômetro, que é o nosso relógio de água fria. Então, o nosso projeto de água fria, quem vai reger ele para a gente é a NBR 5626, uma norma atualizada em 2020, que agora incorpora água fria e água quente. Então, as tubulações que a gente vai trabalhar são essas daqui, ó. Então, a gente trabalha o tubo PVC marrom, então quando vocês virem na obra ali, na edificação, um tubo marrom, provavelmente água fria. Então a gente vai fazer o nosso reservatório superior, as tubulações para o chuveiro, pia, lavatórios, pia de cozinha, vaso sanitário, lavanderia. Então os pontos abastecidos por água fria do nosso projeto. Então a gente vai começar fazendo a estimativa de consumo da nossa residência. Então para o consumo a gente vai utilizar esse aqui, ó, consumo provável. Então vocês podem abrir o Google Planilhas, vão criar aqui um nome, pode colocar lá o nome de vocês, projeto hidrossanitário. Vou marcar aqui na aba renomear para água fria e vou entrar aqui, ó, compartilhar. Vai ter um maisinho aqui e podem colocar qualquer pessoa com o link editor. Beleza? Então aqui eu já deixei escrito os dados iniciais que a gente vai colocar. Então primeiro, qual é o tipo de edificação que a gente está trabalhando? Então aqui na tabela, ó, tem várias edificações, eu vou trabalhar aqui, ó, residencial padrão médio. Então vou escrever aqui, ó, residencial padrão médio. Qual é o consumo provável para essa condição? Ó? Então consumo provável 150 litros por habitante dia. Então vou lá e coloco 150 litros por habitante dia. Beleza? Agora a gente vai definir o nosso consumo diário. E para o nosso consumo diário a gente depende do número de pessoas na edificação e do consumo provável que a gente acabou de estimar. A gente vai fazer essa formulinha aqui, ó. Consumo diário é o consumo provável vezes o número de pessoas. Então qual é o número de pessoas da minha edificação? Quem define isso é o projetista. Então no meu projeto aqui eu vou definir 4 pessoas, casal mais dois filhos ali, por exemplo, tá? 4 pessoas, então 4 habitantes da edificação. Então o meu consumo diário é aquela formulinha, igual o consumo provável vezes o meu número de habitantes. Dou um enter lá, então isso vai ser o meu consumo diário, então litros por dia. Para a gente estimar o consumo mensal, basta a gente multiplicar por 30. Então, o consumo diário vezes 30 vai me dar o consumo mensal. Então, vamos lá. Então, o meu consumo mensal é igual ao consumo diário vezes 30. Isso vai me dar em litros por mês. Então, esse é o meu consumo mensal. Agora, a gente faz o nosso dimensionamento do hidrômetro. Então a gente vai tirar essas informações aqui, ó, vazão máxima, vazão nominal e os diâmetros DN e DN em polegada e o tamanho da nossa caixa. Como que a gente vai fazer isso? Aqui o nosso hidrômetro, ó, ele é governado por um ramal predial, então que vem aqui da rua e faz a entrada para dentro da edificação. Temos aqui o nosso relógio, o nosso hidrômetro e a partir daqui para a nossa residência, para os nossos pontos de abastecimento, que é o ramal alimentador. Então aqui a gente vai fazer o dimensionamento do diâmetro dessa tubulação e qual é a vazão máxima e nominal que passa dentro desse hidrômetro. Como que a gente faz isso? A gente olha pelo consumo mensal. Então a gente olha aqui na tabelinha, ó, o consumo mensal, um maior do que o que a gente está calculando. Então qual faixa está o nosso consumo? Então no nosso cálculo aqui, ó, o consumo 18 mil litros por mês. Então ele está nessa primeira faixa aqui, ó, de 0 a 20 mil. Então eu vou anotar vazão e vazão nominal em litros por hora. Então vamos lá. A vazão máxima, 1.500 litros por hora. A vazão nominal, 750 litros por hora. Qual o diâmetro aqui na tabela? Então 1.500, 750, diâmetro em milímetros 20, diâmetro 3/4 em polegada. Então diâmetro 20 milímetros e 3/4 de polegada. Beleza? Então esse é o nosso dimensionamento do hidrômetro. Agora a gente faz o nosso dimensionamento da caixa do hidrômetro. Então a partir do diâmetro aqui, ó, em polegada, a gente olha qual o tamanho da caixa. Então aqui 3/4 me dá uma caixa de 80 por 40. Então a gente anota aqui, ó, a dimensão da caixa
80 por 40 centímetros. Então esse é o nosso dimensionamento do hidrômetro. A partir daqui a gente faz o lançamento desse hidrômetro no projeto. Então no projeto o que a gente vai fazer? Primeiro as distâncias máximas. Então da frente aqui, ó, do alinhamento predial, do muro da frente, no máximo 50 centímetros, que é para o leiturista conseguir enxergar a caixa aqui dentro. E da divisa lateral até o centro, o mínimo 30 centímetros livre. Então o máximo 50 e o mínimo 30. Então a gente vai chegar em um desenho parecido com esse daqui do nosso reloginho, ó. Então a gente vai afastar 50 da frente, 30 da lateral, para a gente posicionar o nosso hidrômetro. Então vamos lá para o nosso projeto. Então aqui, ó, com a prancha limpa, vamos deixar ela toda em cinza, todo o nosso projeto arquitetônico tudo em cinza. A gente vai fazer o lançamento agora do nosso hidrômetro. Qual o nosso hidrômetro? Vou criar aqui, ó, uma nova camada para a gente poder fazer esse nosso reloginho. Vamos procurar aqui, podem fazer aqui, ó, na camada água fria, já está até criada aqui, ó. Podem criar uma nova camada e deixem na cor azul. Qual azul? Pode ser esse azul básico que tem aqui, ó. Então azul mais forte, evitem usar o azul clarinho. Então como que a gente vai fazer? Vamos posicionar primeiro as linhas do nosso hidrômetro. Vou pegar aqui, ó, o deslocamento, o offset, e vou fazer um deslocamento da frente de 50. Então vou fazer aqui, ó, dessa linha para dentro, 50. Em qual posição eu vou colocar? A gente evita colocar o hidrômetro na frente do portão, justamente para o carro não trombar. Então a gente faz a lateral contrária ao portão. Então vamos lá, mais agora um deslocamento de 30 da lateral. Então daqui para cá, ó. Então criei aqui a posição de um cantinho onde eu vou colocar o meu reloginho. Então vou pegar aqui uma linha e vou fazer agora, ó, daqui desse canto, 40, vou travar aqui para ficar retinho. 40 para um lado, que é o tamanho da caixinha, 80 para cima, 40 para o outro lado e 80 aqui para baixo. Posso apagar essas linhas de referência. Então está colocado lá a nossa caixinha. Agora a gente vai fazer esse desenho em isometria, ó. Então aqui a gente colocou a caixinha no plano. A gente vai descer essa caixinha 30 centímetros. Então do cantinho aqui, ó, para baixo, a gente vai colocar 30. Beleza? E a gente vai copiar com seleção essas linhas que a gente fez aqui, ó. Seleciona todas, clica com o botão direito, copiar seleção, clica lá no cantinho, coloca lá embaixo, ó. E a gente vai copiar agora essa linha aqui com seleção, copiar seleção, clica lá no cantinho e vai clicando em todos os cantinhos para a gente ter a nossa caixinha lá. Ó. Então tá feita ali a nossa caixinha do hidrômetro. Agora a gente vai desenhar o reloginho que passa aqui dentro. Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar aqui um deslocamento, vou fazer um deslocamento aqui de 20, tá bom? Vamos fazer 20 dessa linha para dentro, dessa linha aqui, ó, para dentro. Tá ok? Então aqui agora a gente pega uma outra linha e vamos fazer aqui, ó, do centro até o centro e do centro até o centro lá. Beleza? Vamos fazer uma linha aqui, ó, de 30 para cima. Ou se quiser copiar até essa outra linha aqui também, ó, copiar seleção, coloca lá no cantinho e a gente vai unir ali a parte de cima, ó. Posso apagar essa linha aqui agora, posso apagar essa linha aqui agora. E a gente vai fazer essa linha aqui, ó, puxando para fora aqui da nossa residência. Tem que vir lá da rua e essa outra aqui a gente vai fazer levando para dentro aqui da nossa residência. Então a ideia, ó, é ficar com uma caixinha de reloginho desse jeito aqui, ó. Nosso reloginho lá dentro. Beleza? Aqui agora a gente vai colocar as conexões que a gente tem nessa caixinha. Quais conexões? Então, olhando aqui o nosso desenho do hidrômetro, ó, a gente tem aqui um joelho, que é um joelho 90, que a gente chama uma peça. Uma outra peça registro, uma peça joelho, o relógio, uma peça joelho, uma peça joelho. Ou cotovelo, tá? A gente chama disso. Então, lá no nosso desenho a gente vai precisar fazer esses carinhos. Então, vou pegar aqui um círculo e vou fazer primeiro o relógio aqui em cima. Então, o raio, vocês podem colocar aí um raio de 10, acho que tá bom. Deixa eu ver 10 aqui. Ó, 10 tá bom de raio, tá? Já fica um tamanho bacana lá para fazer o tamanho do reloginho.
Para fazer as conexões, vocês podem usar 2. 2 aí de tamanho tá bom. 2. Copiar seleção. E vai colocar lá, ó, nesse cantinho, nesse cantinho, nesse cantinho. Então tá feito lá as nossas conexões. Falta fazer o nosso registro. Então o registro eu vou aproveitar daqui, ó, eu vou fazer um desenho aqui em cima. Vou pegar uma linha e vou fazer aqui, vou fazer até na vista superior para facilitar aqui o desenho. Então vou clicar aqui no centro, vou fazer para cá, qualquer tamanho aqui, tá? Não precisa ser bem certinho. Vou fazer tipo uma gravatinha ali, ó. Deixa eu ver se ficou certinho lá o desenho, ó. Ficou lá em que posição, ó? Percebam que o nosso registro aqui, ó, ele é nessa parte de baixo. Pode colocar bem no meio aqui, não tem problema. Então, vamos pegar aqui o nosso registro, selecionar todas as linhas aqui. E vou mover para o centro dessa tubulação aqui, ó. Então vai ficar um desenho assim, ó. Beleza? Vamos colocar agora os nossos textos. Então vamos pegar aqui a ferramenta texto. Vou dar um OK aqui. Vou colocar até aqui na vista superior para facilitar aqui o desenho. Vou colocar aqui um cantinho aqui. Então eu vou colocar primeiro o texto, hidro. Qual o tamanho? Pode usar aí o tamanho para não ficar pequeno no projeto. Vamos usar o tamanho 10. Ó, ele vai ficar mais grandão lá. Vou rotacionar para cá, ó, e vou mover ele aqui, ó. Então o nosso hidro está ali. E agora eu vou fazer as conexões. Então aqui eu vou copiar seleção. Então sempre clicando em cima da linha, galera, para o texto não ficar voando, ó. Vou mover ele um pouquinho mais para baixo aqui. E vou escrever a conexão que eu tenho. Qual a conexão que eu tenho? J90. Vou mover aqui um pouquinho mais para baixo, para ficar mais perto ali do cantinho, ó. Vou ter que mover um pouquinho mais para lá, para não ficar tão quando eu colocar ali na bolinha. Vou testar aqui. Então vou copiar aqui, ó, a seleção. Vou pegar aqui pelo cantinho. E vou colocar aqui, ó, em cima da bolinha. Vou colocar aqui, ó, no cantinho da bolinha. Beleza? Para ficar na mesma posição lá do outro lado, eu vou copiar os dois. Copiar seleção. Vou pegar aqui uma linha de referência. Deixa eu ver aqui o que eu vou pegar de referência. Vou pegar mais pelo meio aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Beleza? E agora eu vou colocar um para o registro. Então, copiar seleção. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar para cá. E vou escrever registro, que é o RG. Então, escreve lá RG. Para não ficar em cima do texto do 90, eu vou pegar aqui, ó, mover. Vou pegar a linha de referência aqui, ó, da linha de baixo. Eu vou trazer mais para cá, ó. Que é para a hora que eu colocar na vista superior, ó, eu conseguir ver que tem um registro ali, ó. Um textinho do registro. Então esse é o nosso dimensionamento do hidrômetro. Vocês vão chegar em um desenho parecido com esse daqui. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.